A vida nessa terra não acontece num parque de diversões. Ela acontece num campo de batalha. Quem leva a vida como se estivesse num parque de diversões, em algum momento vai ser surpreendido por um ataque, por um inimigo, mas Jabes sabia que precisava da proteção divina. Ele entendia que a vida é cheia de perigos, de temores, há inimigos de fora, e Jabes então busca pela proteção divina. Nós precisamos em 2025 da proteção divina para ter uma jornada abençoada, uma jornada vitoriosa, uma jornada extraordinária. Estou declarando que Deus, em 2025, libere sobre a sua vida a bênção, a prosperidade, a presença e a proteção, em nome de Jesus. Ninguém nasce em vão. Cada passo, cada batalha, cada semente plantada carrega um propósito que o tempo revela. Há histórias que não se constroem da noite para o dia, mas através de coragem, fé e perseverança. Hoje você vai assistir a uma trajetória que prova que o chamado de Deus ele nunca se perde, apenas amadurece. Prepare-se, o espetáculo que está para começar celebra um propósito que continua vivo, crescente e apenas começando. Boa tarde, ouvintes da 107 FM. Está começando mais um programa A Luz da Palavra. E é com muita alegria que eu chego até você agora. A todos vocês, que Deus possa nesta tarde falar de maneira poderosa ao seu coração. E o meu pedido a Ele, o meu desejo é que a paz de Cristo Jesus, esta paz que excede, esta paz que vai além de todo o nosso entendimento, que esta paz possa encher agora, inundar agora a sua vida, a sua casa, o lugar em que você estiver, em nome de Jesus. E que em todos nós possa surgir um compromisso muito grande com a tua palavra, com a tua igreja, com o teu evangelho. Convido você a abrir o seu coração e deixar que Deus fale com você. Oh,
que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Interessante. Um começo tão simples, mas tão cheio de propósito. Ao ouvir esse chamado, quase consigo sentir o pulsar do coração do Eterno sobre a vida desse menino. Então, deixarei que a canção fale aquilo que as palavras não conseguem alcançar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, eu te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar,
mas o Senhor está sempre a me proteger. Eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Ah, como o tempo mostra como é aqueles que não desistem. Ele não apenas aceitou o chamado, ele o abraçou e Deus o honrou. Se tornou coordenador de jovens, assumiu uma superintendência. Ouça o que essa música quer traduzir: da promessa para a herança. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está, e o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu estarei. Eu possa entender que Ele prometeu vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor, fiel ao Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, estarei. Que eu possa entender que Ele prometeu
te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Cidade Nova, o lugar onde uma pequena semente se transformou em uma grande árvore. Esse momento, o tempo, testemunhou fé, crescimento e transformação. Para entender melhor, feche os olhos e deixe que a melodia conduza vocês àquele tempo. Quantos são gratos de estar aqui na casa do Senhor? Você pode ficar sobre os seus pés. Você pode adorar ao Senhor, aquele que já se faz presente aqui neste lugar. Dizer o quanto Ele é exaltado, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno de receber o nosso louvor e adoração. Em dia de festa, de celebração, é o Senhor que faz todas as coisas. Nós te louvamos, Espírito Santo de Deus. Só Tu és santo, santo Tu és, Jesus. Só Tu és grande, grande Tu és. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que em Ti podemos todas as coisas, que em Ti somos mais do que vencedores. Teu santo monte, alegria, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos aos céus. Vamos declarar isso nessa manhã. Diga: queremos o teu nome grande, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito.
Poucos são os homens que intrigam o tempo, mas este homem intriga o tempo e nos dá vontade de ir mais a fundo em sua história. Somente à noite nós contaremos o final e eu irei contar para vocês. Vamos exaltar a Ele mais uma vez. Erga suas mãos aos céus, vamos! Queremos o Teu nome engrandecer. Ele é digno da nossa canção, vamos declarar isso! Amor, pois só Tu és o Deus eterno. Queremos o Teu nome engrandecer. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre todo e céu. Diga, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajuda, posso clamar. Porque está, posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Posso clamar. Diga, igreja, vamos. Nas ondas de um bravo mar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.
glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Pode se assentar no seu lugar neste momento. Aleluia, hoje é um culto, hoje é um domingo de ação de graças, de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Leandro Genaro. E sabe, uma das coisas que mais me encanta em toda a trajetória do ministério do pastor Leandro é como ele aceitou os processos de Deus na vida dele e como ele aceitou o crescimento natural, um crescimento que veio de Deus para a vida dele, nunca foi nada forçado. Ele fala uma coisa que representa muito bem a história e a trajetória dele: aquilo que nasce grande é monstro. Tudo na nossa vida precisa nascer pequeno. O que nasce pequeno vai ser saudável. O que nasce pequeno vai aceitar os processos e o crescimento que vem do alto, dos céus para a nossa vida. E na vida dele, isso se cumpriu. Ele nunca se aproveitou do nome, nunca se aproveitou da família que veio para poder crescer mais rápido. E sim, ele aceitou os processos de Deus, os processos do ministério para chegar onde hoje ele está. E tudo que ele fez, desde o pequeno, desde o mínimo ao macro, desde o pequeno ao grande, ele fez com excelência. Ele não esperou estar em um alto cargo, em uma alta posição para dar o seu melhor, mas desde o início deu o seu melhor, auxiliando seu pai e a sua mãe na IEQ, em Jardim Industrial. Por vários anos, aquilo que ele fez naquele local, ele fez com excelência. Os cultos que foram entregues na mão dele, até mesmo a palavra de dízimo e oferta que ele tinha a chance de poder dar na igreja, ele fazia com excelência. Até que houve um momento em que houve a oportunidade dele assumir a sua primeira igreja, IEQ terceira sessão, e desde o início ele deu o seu melhor. Naquele local ele construiu os banheiros, né? A pastora Alzeni está aqui, estão hoje os banheiros maravilhosos naquela igreja até hoje. Ele fez a galeria, ele fez o melhor para o crescimento. Lá aquela igreja já estava se preparando para multiplicar para 72 células, um crescimento explosivo que Deus usava para fazer naquela igreja. Após esses momentos, ele também assumiu a IEQ Cidade Nova, onde se destacou também na estruturação, na construção daquele templo e no crescimento, sempre preocupado em treinar a liderança, em verdadeiramente capacitar os santos de Deus para a obra do ministério. Pastor Leandro assumiu então a superintendência, onde começou o seu processo de comprar obras, abrir obras. Foram tantas, eu já estava somando mais de 9 igrejas, mais de 9 terrenos comprados, igrejas construídas, porque tudo que ele fez foi com excelência. Também assumiu a supervisão do distrito de Contagem, por onde ficou 10 anos ali, supervisionando, cuidando da igreja naquela região. E aquela igreja, a igreja em Contagem, viveu naquele tempo o maior momento de unidade e crescimento através da liderança do pastor Leandro Genaro. Assumiu também a coordenadoria de jovens, onde os jovens tiveram um grande crescimento explosivo de unidade, de fé. Todos os passos foram dados de acordo com o propósito de Deus, sem pressa, respeitando o tempo, respeitando o crescimento. Até que hoje nós podemos desfrutar da vida do pastor Leandro como nosso presidente estadual do Conselho Estadual de Minas Gerais. E como eu disse, do pequeno ao grande, do mínimo ao máximo, em tudo ele foi excelente. Está aqui hoje na primeira igreja e em pouco mais de um ano, é só olhar para os lados e ver como Deus usou para construir e reconstruir essa igreja espiritualmente e estruturalmente. Você pode aplaudir a Deus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus, porque ele disse sim. Glória a Deus, porque ele aceitou os processos. Glória a Deus, porque o crescimento dele foi gradual, mas sobrenatural, debaixo da unção, da graça e da obediência. E nós agora vamos ver o que ele representa para nós, primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Direcionador, generoso, abençoador, perseverante, fé, determinação, zelo, tudo isso e muito mais. Pastor Leandro, na minha vida, foi escolhido por Deus. Uma palavra que define o pastor para mim é visionário. Para mim ele é tudo. Ele é sobrinho do meu pai na fé. Isso já é o bastante, né? E muito mais do que isso. Para mim é um excelente pastor. Esperança, né, de um avivamento
na igreja. Pastor Leandro é uma bênção aqui na igreja e na minha vida, na vida de todos nós, né? Pastor Leandro, você é uma pessoa incrível. E você conquistou não somente o meu coração, mas de toda a minha família. É isso aí, Deus abençoe. É mestre, ele sempre está disposto a ensinar. O pastor Leandro, para mim, é uma pessoa maravilhosa enviada por Deus para nos ajudar naquele momento de aperto. Eu gosto de dizer isso, passar pela escola Leandro Genaro. Ele me forjou, me ensinou tudo que sei ministerialmente, ele foi me capacitando e me moldando. É um pastor assim abençoado, né? Antes de vir para cá, eu já conheci ele no rádio, 107, que eu ouço quase todos os dias, eu ouço a palavra que ele dá lá no rádio, palavra de renovo, palavra de força, de cura. Então, eu já conheci ele há muito tempo, eu conheci ele pelo rádio, 107. Pastor Leandro, para mim, é um grande amigo. Pastor Leandro, para mim, é um exemplo de generosidade. Eu diria um pai generoso e muito zeloso. É o meu pastor que tem muita sabedoria, sabe conduzir todas as situações. Para mim, definir o pastor Leandro em uma palavra é ser justo, porque ele sempre escuta os dois lados. Para mim, ele é uma pessoa muito focada. E se eu pudesse abrir aqui as palavras, eu diria que ele é um excelente estrategista. E definir o pastor em uma palavra, líder. Um exemplo de liderança, ele é um discípulo de Jesus. E ele me realocou no ministério e na igreja, e a minha fé. Uma palavra que define o pastor Leandro para mim é resiliência. Afinal, são 7 anos caminhando com ele e foi uma das coisas que eu mais aprendi. Continuar firme no propósito, independente da situação, porque Deus é fiel para nos capacitar. 25 anos de ministério. E uma palavra que define esse dia, esse momento para mim é inspiração. Eu almejo, eu desejo, com certeza, aos meus 25 anos de ministério também ser um pouco parecida com o pastor Leandro, que é uma pessoa inspiradora em tudo aquilo que faz. Uma palavra que define muito bem para mim, o pastor Leandro é excelência. Tudo que ele coloca à mão, pode ter certeza que será feito com zelo, com o melhor que ele tem para oferecer ao Senhor, à obra de Deus e aos irmãos. Então eu digo aqui hoje, pastor Leandro, que define você para mim, são 2 palavras que eu tenho, inspiração e excelência em tudo que faz. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos os irmãos aí da primeira igreja, onde tudo começou. Começamos aí há mais de 50 anos, hoje somos dezenas, centenas, milhares de igrejas pelo estado de Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês. E também parabenizar aí o pastor Leandro, que está completando 25 anos de ministério. Puxa vida, 25 anos, é um quarto de século. Leandro, que Deus te abençoe, abençoe a Gabi, abençoe a todos vocês. E parabéns pelos 25 anos de ministério. Deus abençoe. Parabéns, pastor Leandro e toda a primeira igreja, pastora Gabi, Antoninho. Vamos continuar avançando, vamos continuar expandindo e crescendo. Aleluia. Pastor Leandro, 25 anos não é para qualquer um. E quando olhamos para você, a gente vê que tem muita lenha para queimar. Muita lenha para queimar. Meu Deus, 25 anos, muita história. Como pastora hoje, para a terceira sessão, eu vejo o seu fruto lá. Eu vejo o seu coração lá. Eu vejo o amor das pessoas lá. Você ficou 7 anos, mas 7 anos que marcou a história da igreja. Deixou fruto e frutos que permaneceram. Parabéns, pastor. A nossa homenagem a você e a nossa oração. Eu quero estender os meus parabéns à pastora Rose, porque o fruto não cai longe da árvore. E esse fruto, pastora, é seu, de levar, de conduzir, de arrastar pequenininho para a igreja e incentivando. Deus abençoe a família de vocês. E a gente já está vendo este mesmo legado, porque Deus falou para Jeremias que ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Jeremias temendo
E eu lembro que você falou que você era tímido. E a timidez sendo vencida para a glória de Deus. Hoje o nosso pastor no estado de Minas Gerais. Pastor, muito obrigado. Quando eu olho para você, eu olho o excelente administrador que você é. A herança que você tem recebido. A escola não foi escola. Você tem faculdade. Com o pastor Antônio Genaro, com o pastor Mário de Oliveira. Foi uma faculdade que lhe deixou um excelente presidente. Parabéns, pastor. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode, no seu lugar, estender a mão para o nosso pastor, agradecer a Deus tudo que Deus está fazendo e pensar que Deus vai fazer muito mais, muito mais. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti o pastor Leandro Genaro. Senhor, este homem que tem impactado nossa vida e tem impactado o nosso ministério pela excelência, pelo amor, pela resposta em responsabilidade ao Teu chamado. Quando a gente olha para ele, a gente vê a seriedade com que ele leva a Tua obra. Senhor, o Teu reino é levado com seriedade. Bendito seja o Teu nome. Dá força ao Teu filho para continuar viajando por todo o estado de Minas Gerais, para continuar nos pastoreando, Senhor, para continuar nos conduzindo, para continuar nos levando passo a passo para igrejas melhores, maiores, Senhor, e que o Senhor conduza ele para nos levar como ganhadores de almas, como é o seu coração. Bendito seja o Teu nome, e que o ministério Leandro Genaro continue crescendo, 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 como uma árvore frondosa, onde todos nós, pastores, possamos nos acolher abaixo dessa árvore, em obediência, em compromisso para a glória do Teu nome. Parabéns, pastor Leandro, pelos 25 anos. Que venha muito mais. Deus abençoe, meu pastor. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar neste momento. Queridos, eu tenho certeza que se nós colocássemos aqui o microfone um pouquinho para cada um teria um pouco do que falar sobre a trajetória, o tempo com o pastor. Eu estou vendo aqui muitos pastores que fazem parte da história do pastor Leandro, desses 25 anos de ministério. Estou vendo ali a pastora Lu, pastora Joyce, que fazem parte da nossa região. Tem alguns outros. Cadê os pastores da região? Pastor Jorge está aí. Olha só, pastora Cida, pastor Leonardo, pastor Delvone. Olha só, estão aqui. Tenho certeza que também poderiam falar do pastor Leandro como superintendente, né? Como ele é excelente também. Como coordenador de jovens, poderiam falar. Estou vendo aqui também amigos, o pastor Cleiton está aí, que estão com ele em várias situações, em vários momentos, que poderiam falar, também expressar tudo isso que o pastor é e representa em cada local que ele passou, em cada posição que Deus o colocou, né? Então nós pegamos uma pessoa para representar a igreja, alguém para representar os conselheiros, o conselho da nossa igreja, para dizerem aqui hoje o que o pastor representa, o que ele é ao longo desses 25 anos de ministério. Então receba com muito carinho agora, pastor, um presente da igreja, da liderança que nós compramos com muito carinho para que você seja abençoado. Receba esse presente da IEQ, da primeira igreja de BH, feito com muito carinho, preparado, pensando em você com muito carinho, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos dar continuidade ao nosso culto nesse momento. Aleluia. Irmãos, assentado mesmo, eu quero orar com você. E eu quero que nesse momento, você que está com alguém da sua casa, da sua família, se aproxime. Se não tem alguém, pega uma foto, algo que represente a sua casa e nós vamos apresentar o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, grande Deus e poderoso Pai. Essa manhã, Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa família. Porque cremos, Deus, que família é projeto dos céus. Nós cremos que família é bênção do Senhor. E por isso, Pai, eu te peço agora que essa casa, essa família seja estabelecida segundo os céus. Que nessa
nessa casa possa haver salvação, possa haver transformação de vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e que em nome do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que só o Teu Espírito Santo possa dar, venha sobre este lar, venha sobre essa casa, que a harmonia e o amor seja a base da construção dessa família. Eu te peço, Pai, e nós declaramos sobre esses lares e sobre essas famílias, famílias que são referências, famílias, Pai, que desfrutam da salvação que vem do alto, do amor que vem dos céus e do restabelecimento do Senhor. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, repita comigo: eu e a minha casa. Mais forte, igreja: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Nesse mesmo Espírito, eu quero que você estenda suas mãos, porque nós vamos orar pela nossa liderança. A palavra do Senhor nos ensina que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E quando você abençoa a sua liderança, você é abençoado. Então agora coloque o seu coração nessa oração e vamos abençoar a vida do pastor Leandro e do pastor Stefano. Pai, nessa manhã nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida do pastor Stefano Aguiar, que é o nosso representante federal em Brasília. Deus, a vida do pastor Leandro Genaro, que é o nosso Abraão, o nosso superintendente, presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular e o nosso representante estadual na Assembleia Legislativa. Homens escolhidos pelo Senhor para, Pai, na esfera da política, representar os céus. Eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, sobre eles, Pai, a sua mão esteja estendida e que eles possam continuar exercendo com excelência um mandato que glorifique o Teu nome e que abençoe o povo de Deus. Eles têm lutado e trabalhado, Pai, pela igreja em prol da causa de Cristo, das ideologias dos céus. Por isso nós te pedimos, Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue os capacitando, os direcionando, restaurando, Pai, a saúde física, mental e espiritual dos Teus filhos, abençoando a casa, a família deles, e que em nome do Senhor Jesus, eles continuem, Pai, lá representando o Teu povo, que eles possam, Pai, exercer esse ministério, porque, Pai, o trabalho é grande, mas a capacitação do Senhor é muito maior sobre eles. Então nós abençoamos e pedimos, Pai, os fortaleça e os direcione a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós somos uma igreja em células, por isso nós acreditamos nesse ministério evangelístico que tem alcançado e transformado vidas. E você que é aqui da primeira igreja ou está nos visitando e quer ficar conosco, eu quero te apresentar algumas células que nós temos. Nós temos a célula Zion com a líder Carol, nós temos a célula Coinonia com o pastor Davi, nós temos a célula Água Viva com a Zélia, nós temos a célula ID com o pastor Diego e com a pastora Rebeca, nós temos a célula Sinai com a Sara, nós temos a célula Alfa com os nossos pastores, a pastora Gabi e o pastor Leandro, nós temos as células Boas Novas do pastor Marcelino, a célula Fogo Puro com a irmã Isabel, nós temos a minha célula, a célula Hope, nós temos a célula Sobrenatural com o pastor Aguinaldo e Anete, Discípulos com a pastora Meire e com o pastor Paulo. Grave esses rostos que você está vendo aqui e no final do culto, se você ainda não faz parte de uma célula, procure algum desses líderes ou procure a Kátia, a pastora Valério, o pastor Flávio, para mais informações sobre localização. Eu tenho certeza que existe uma célula pertinho de você. Não perca essa oportunidade, venha participar com a gente, porque eu tenho certeza que você vai crescer, você vai ser cuidado. A célula é esse lugar de comunhão, de unidade, e por isso você não pode ficar de fora. Nós estamos na estação da multiplicação, por isso nós acreditamos que essas células vão crescer, se multiplicar e daremos muito fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe. Bom dia, primeira igreja. Paz seja convosco. Se liguem agora na nossa agenda. Isso mesmo. Dia 19/11, nós continuamos com a nossa campanha Fim do Ano no Azul de Deus. Então não fique de fora, participe do nosso culto, um momento especial para o Senhor falar ao seu coração. Nosso culto na parte da manhã, às 9 horas, e à noite, às 19h30. No dia 23/11, teremos o Domingo da Família,
Então fica um convite especial a você. Traga sua família, seus filhos, sua esposa, marido e venham participar dessa grande celebração com a gente. Isso, continuando o nosso culto da família do dia 23, nós temos a nossa Assembleia Geral. Então, você que faz parte da igreja, você que é membro da igreja e você que é líder, não deixe de participar. Então, ela vai ocorrer no culto após o culto da manhã e após o nosso culto da noite. Glória a Deus. Dia 27/11, cadê os homens da primeira igreja que estão participando do discipulado? Levanta a mão. Glória a Deus. Conforme o nosso pastor disse, serão 6 semanas feitos... 6 semanas online, com um culto presencial. E no dia 27/11 nós teremos o encontro do discipulado dos homens às 19h30. Então todos os homens são os nossos convidados especiais para estarem aqui com a gente. Pastor Leandro e pastor Aguinaldo estão te convidando para participar desse grande projeto. Isso mesmo. E também temos um outro convite para quem faz parte do FIPAS, Comec, você que também é dos jovens ou adolescentes, a participar do nosso encontro, que vai ser aqui na nossa igreja, dia 29/11, às 19 horas. Então, é um momento especial para o Senhor falar aos nossos corações. E está chegando também, no dia 21/12, o nosso musical de Natal. A primeira igreja sempre prepara com excelência um musical. As meninas da dança, do louvor, toda a equipe de teatro participam e sempre trazemos coisas novas. E esse ano vai ser surpresa. Venham para participar. Às 8 da manhã e às 19 horas. Isso mesmo. E nós também temos o nosso culto da virada, do dia 31/12. Gente, vai ser espetacular. Um momento para nós iniciarmos o nosso ano de 2026 na presença do Senhor. Então, não deixe de participar. Será às 10 horas da manhã e também às 22 horas. A respeito do discipulado dos homens, muitos homens têm procurado para participar, tem sido uma bênção. É só apontar o celular para esse QR Code, você que é homem, quer participar, para vocês entrarem no grupo. Procurem o pastor Flávio na saída para pegar o seu livro, é um presente do pastor Leandro para vocês serem discipulados e direcionados. Essa foi a nossa agenda. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em 1923, a Inês Semple McPherson realizou o primeiro culto no Angelus Temple, nos Estados Unidos. Em pouco tempo, milhares se converteram e os pilares da nossa fé, oração e missão, foram lançados. Em 1946, missionários chegaram ao Brasil e em 1951, Harold Williams fundou oficialmente a Cruzada Nacional de Evangelização. Começava uma jornada marcada por milagres, salvação e grandes campanhas. Homens e mulheres como George Faulkner, Mário de Oliveira, Antônio Genaro, Odade Castro, Narciso Parisotto, Onésimo Rodrigues, Guaraci da Silveira, Ciro e Osaide, Marafon, Euclides Tavares, Edna Macedo, João Coutinho, Josué Bengtson, Eduardo Zdrojewski e tantos outros desbravaram o país, estabelecendo liderança e expansão. Hoje, somos mais de 18.000 igrejas no Brasil e estamos presentes em 156 países. Sob a liderança do reverendo Mário de Oliveira, desde 1996, a igreja cresceu de forma extraordinária. Projetos como Lucas e Margarida alcançam vidas com saúde, dignidade e cuidado. Missões transculturais seguem levando o Evangelho aos 4 cantos do mundo. A live Vida para as Nações foi mais do que uma transmissão, foi uma noite marcada pelo sobrenatural. Foram mais de 13.000 vidas que aceitaram Jesus. O céu se moveu, o médico dos médicos operou. Várias nações reunidas em oração com o pastor Mário de Oliveira, clamando ao Deus Todo-Poderoso. A Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em todos os lugares, nas grandes cidades, nos ribeirinhos, nas tribos e nas comunidades mais distantes. E seguimos com a mesma mensagem que ecoa há um século:
Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e breve voltará. – 74 anos no Brasil e 102 anos no mundo. Isso é quadrangular. Eu deixei muitas vidas transformadas, completamente transformadas pela palavra, pelo poder e pela oração da fé e pela convicção que eu tinha que esta não é uma obra do homem, mas é uma obra de Deus. Irmãos, olha só, olhe bem, a igreja do Evangelho Quadrangular não nasceu de uma briga, não nasceu de uma divisão, não nasceu de um planejamento para buscar riqueza, mas a igreja do Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus para o coração dos homens. O grande e poderoso reavivamento que começou na Cruzada Nacional de Evangelização, este avivamento, graças a Deus, na igreja do Evangelho Quadrangular nunca parou. Hoje nós somos a igreja do avivamento que continua pregando que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Esta mensagem quadrangular não fica velha, porque ela se renova a cada dia. O evangelho que eu prego não é o meu, não é o seu, é o evangelho de Jesus. Nós temos que continuar pregando este evangelho a toda criatura. Irmãos, sabe por que eu digo isso? Porque eu acredito que Deus continua levantando obreiros e obreiras que têm o seu coração na obra e o desejo sincero de servir a Deus. Maldito o homem que quer ser forte, confiando na sua própria força. Mas bendito o homem que quer ser forte, confiando na força de Deus. Bendito aquele que quer ser forte, confiando na força de Deus. Você e eu, sem a mão de Deus sobre nós, somos inúteis. Porque onde o profeta chega, onde o pastor quadrangular chega, onde a pastora quadrangular chega, não é a maldição que expulsa ele, é ele que expulsa a maldição. Precisamos de homens e mulheres de Deus que se levantem e mantenham em equilíbrio a vivacidade da palavra e do poder do Espírito Santo, colocando homens e mulheres no poder, fazendo a diferença, sendo a resistência, até a volta daquele que vive e para sempre reinará. Essa é a nossa igreja vitoriosa, em constante crescimento, e nada vai nos parar, porque é o próprio Senhor Jesus que edifica, que nos sustenta e nos mantém de pé. Amém? Glória a Deus, queridos. Aqui vocês viram alguns vídeos, né, de comemoração dos 74 anos da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, 74 anos que ela chegou aqui no Brasil, e também da nossa convenção estadual de pastores, que aconteceu sexta-feira, na última sexta-feira, no dia 14, lá no Shopping do Avião, com mais de 4.000 membros do Ministério Quadrangular. Então, o nosso ministério está vivo, ativo, operante e crescendo a cada dia. Mais de 400 novos membros do ministério foram inseridos
inseridos, passando como obreiros, aspirantes e ministros ao ministério. Esta é a nossa igreja. Quero brevemente mencionar aqui a vida da pastora Rosa, que passou, cadê a pastora Rosa? Eu vi ela aí, passou na convenção como obreira. O pastor Everton foi elevado à categoria de aspirante. Então a nossa igreja também faz parte deste ministério que cresce, só cresce e é abençoado em nome de Jesus. E queridos, nós estamos no mês quadrangular, não é mesmo? Semana passada nós falamos um pouco sobre a nossa primeira doutrina, né? Jesus veio para resolver o problema da nossa alma. Jesus salva. Mas nós somos um ser tricotômico, nós temos mais necessidades, porque é da mesma forma como o homem perdeu a sua salvação lá no Éden, porque o pecado entrou, e aí Jesus veio com a primeira doutrina, né? O rosto do homem, ele veio para nos salvar. Nós também, lá no Éden, tínhamos contato, um elo de ligação diretamente com Deus através do nosso espírito. O espírito é o elo, é o ponto de contato entre nós e o Senhor Jesus, entre nós e o nosso Deus. E lá, com o pecado, isso foi cortado, houve uma ruptura, e houve então uma necessidade, um problema a ser resolvido, o problema do nosso espírito. Mas como eu já disse, o evangelho quadrangular é perfeito porque ele é totalmente bíblico, e ele é completo porque ele veio para suprir as 4 necessidades que nós humanos temos. Então, na visão de Ezequiel, Aimee encontra ali o evangelho quadrangular, e o segundo rosto que é visto naquela visão é o rosto de um leão. O leão representa poder e autoridade, e esta é a função do Espírito Santo de Deus, que veio para nos batizar, para resolver o problema do Espírito. A cor é amarela porque representa o ouro. O Espírito Santo é a mais valiosa promessa que eu e você temos do céu para a nossa vida. O símbolo é a pomba, porque Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba, mostrando que ele era o filho amado em que Deus tinha prazer. O rosto é do leão, o símbolo é a pomba, a cor é a amarela, para representar a preciosidade da promessa do Espírito Santo de Deus. Então nós aprendemos, a alma tem resposta, Jesus salva, mas antes nós estávamos distante, e Jesus também veio para resolver o problema do nosso espírito. Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse é o evangelho perfeito, completo. Este é o evangelho quadrangular. Aleluia. Semana que vem nós estaremos aqui para falar um pouquinho também sobre a nossa terceira doutrina. Jesus cura. Amém? Nós pertencemos a este evangelho completo e perfeito. Irmãos, nós estamos até hoje, né, como vocês estão vendo, é um culto de ação de graças, um culto comemorativo pela vida do pastor Leandro. Menciono aqui também os conselheiros, estou vendo o pastor Zé das Dores, muito bem-vindo, que bom que você veio prestigiar o pastor com a gente, pastor Altair, pastor Alzeni, se tiver mais algum conselheiro eu não vi, muito bom que vocês estão aqui com a gente, fico feliz. Quem? O próprio, mas é porque ele vai ter uma menção especial daqui a pouco, mas é verdade. O pastor Johnson, também o nosso conselheiro, está aqui com a gente. Estamos inspirados na história dele. E para isso, hoje eu quero ler um versículo para poder nós consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mateus 25, 21 está escrito: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Queridos, nós já estamos aprendendo, como eu disse, com a história do nosso pastor. Nós não podemos esperar, nós não podemos ficar aqui paralisados esperando sermos fiéis, sermos excelentes, quando nós estivermos em grandes posições, em grandes cargos que Deus nos levar. Porque se nós esperarmos, na verdade nós nunca vamos chegar lá. Deus só eleva, Deus só faz alguém crescer, aquele que é fiel no pouco, aquele que é excelente no pouco que lhe é confiado. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão hoje. Eu não sei qual é a quantidade. Eu não sei como é a família. Eu não sei como é o seu emprego. Eu não sei o que o Senhor tem confiado na sua mão. Mas por mais que seja pouco, o Senhor nos ensina a sermos fiéis, para que Ele mesmo nos coloque no muito. Tem pessoas que pensam, eu não vou devolver o meu dízimo, é tão pouco, é tão insignificante. Não, o pouco nas mãos de Deus vale muito.
O pouco com Jesus é tudo e o muito sem Jesus não é nada. Então vamos ser fiéis, meus irmãos, no pouco, para que o Senhor possa nos colocar no muito. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Entregue o seu dízimo, entregue a sua melhor oferta, porque no altar do Senhor vai haver multiplicação em nome de Jesus. Separe na sua mão agora o seu dízimo, a sua oferta, e enquanto você separa, nós vamos ver um vídeo de atualização da nossa obra aqui da igreja. A primeira igreja está a todo vapor. As promessas de Deus continuam se cumprindo diante dos nossos olhos. O antigo prédio já foi derrubado e isso, para nós, é um símbolo de avanço. Cada tijolo que sai abre espaço para algo novo que Deus está construindo. O sonho da ampliação do estacionamento já está se tornando realidade. E tudo isso é fruto do cuidado e da visão dos nossos pastores, que têm conduzido cada etapa com excelência, fé e amor pela casa do Senhor. Agradecemos a cada membro, a cada família, a cada contribuição. Vocês fazem parte dessa história, parte de uma obra que vai muito além do concreto. Continuem orando, contribuindo e acreditando, porque o que Deus começou, Ele vai completar. Olá pessoal, estamos aqui no terreno que a nossa igreja adquiriu para ser a ampliação do nosso estacionamento e que vai dar visibilidade também para a igreja aqui da rua principal de movimento, que é a Rua Peçanha. Dá uma olhadinha aqui. Vamos fazer uma atualização. Nós já estamos ali começando a furar os tubulões para subir o novo muro aqui da divisa. E aqui também onde vai vir um gradil, né? Um gradil, uma grade. E bem aqui, será uma nova entrada também do estacionamento, né? Tanto para quem é pedestre ou quem chegar de carro ou moto, pode entrar por aqui também. Estamos aqui trabalhando, já novo estacionamento da primeira igreja. Continue contribuindo e orando por essa obra. Primeira Igreja Quadrangular de BH. Glória a Deus, essa é a nossa igreja. Aleluia. Temos muita alegria em fazermos parte, amém? Pegue na sua mão agora o seu dízimo, a sua oferta. Quem ainda não retirou o seu projeto de vida, nós começamos a entregar na semana passada. Este é o momento, assim que eu orar consagrando as ofertas, você também pode vir e pegar. Se quiser levar para mais alguém, o pastor está dizendo que ele adquirir uma quantidade que é possível você levar, mas até mais 4, né? Um para você e até para mais 4 pessoas, caso você queira levar. Mas lembre-se de seguir a entrega com uma orientação. Venha comigo até a igreja, faça o seu projeto de vida de acordo com o plano, com os projetos de Deus para a sua vida. Amém? Então fique de pé no seu lugar neste momento. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar, apresentando ao Senhor talvez o nosso pouco, mas com fidelidade é muito nas mãos do Senhor e Ele vai multiplicar aquilo que tem na nossa mão em nome de Jesus. Erga sua mão, vamos orar. Pai, nós queremos agora te apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Meu Deus, para muitos pode parecer pouco aquilo que estão entregando, mas meu Deus, o pouco com Jesus é muito e o muito sem Jesus não é nada. Nos ensina, Senhor, a valorizar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Seja, meu Deus, a família que temos, o recurso que chega até a nossa mão, o emprego que temos, o carro que temos, ou até mesmo a possibilidade que temos de andar, meu Deus, de fazer aquilo que o Senhor não tem nos confiado. Meu Pai, nós te agradecemos porque a tua boa mão tem sustentado as nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos pela tua misericórdia. Pai, multiplica até 100 vezes mais de tudo aquilo que os teus filhos têm feito por amor à tua obra. Repreenda as ações do cortador, migrador, devorador e destruidor, e que em nome de Jesus nós possamos desfrutar da tua promessa, da tua multiplicação, da prosperidade e da provisão que vem do céu. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, venha até o altar com alegria, louvando e adorando a Jesus.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, já quero deixar aqui desde já o convite para quem puder conseguir voltar à noite, porque a história do musical vai continuar. Vai ter uma continuidade na história, vai ter uma continuidade nas homenagens e em tudo que nós estamos vivendo aqui. Então, você tendo a oportunidade, volte e esteja aqui conosco para participar do encerramento desse momento tão bonito que vai acontecer no período da noite. Amém? Glória a Deus. Hoje também já peço, como é um dia de festa, o nosso culto você já sabe que ele dura no máximo 1h30, né? Acaba 9h30. Mas hoje, como é um dia festivo, com muitas comemorações, homenagens, a gente já tem um combinado. Talvez passe aí uns 15 minutinhos, então já se prepare para este momento, mas vamos desfrutar agora, porque está chegando no momento da palavra, onde seremos alimentados por aquilo que o céu tem a nos entregar. E eu quero convidar aqui para estar neste altar com muita alegria. Como é um dia de homenagem, nós escolhemos essa pessoa porque ela é especial para o pastor Leandro, é uma pessoa inspiradora. Ah, não está aqui ainda? Já está chegando, então. Vamos nos preparando para receber agora a nossa palavra. O que eu tenho para fazer? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer, que a gente já pode adiantar a nossa programação. A programação. As crianças, isso. Cadê as crianças? Vem aqui para descer para a Primeira Kids agora com a tia Leia. Isso aí, a tia Leia já está ali se preparando. Glória a Deus. As crianças participaram com a gente até agora dos momentos das homenagens. Aê! Glória a Deus. Podem descer para a Primeira Kids com a tia Leia. Então, como eu estava dizendo, convidamos alguém também para alegrar o coração do nosso pastor nesta manhã, nesse dia. Alguém que eu tenho certeza que, por conversar, por compartilhar, sei o quanto ele admira, respeita o ministério, o legado, toda a família. E hoje, para trazer a palavra, para nos abençoar neste dia, nós, nessa manhã, vamos receber com muita alegria nosso pastor, superintendente, supervisor, conselheiro estadual, pastor Johnson. Receba com muita alegria em nome de Jesus. Já está com o microfone. Isso, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte pela vida dele, amém? Graças a Deus. Povo de Deus, bom dia. Que alegria, pastor Leandro. Eu assim, me falta palavras para agradecer a Deus, porque hoje a comemoração dos 25 anos é sua, mas ninguém está recebendo um presente maior do que eu. Pregar onde tudo começou. Pensa bem. Aniversário de 74 anos da cruzada. Hein? Mas o que eu estou esquecendo? Deixa eu ver aqui. Eu até anotei que são tantas coisas. Mês quadrangular. É uma alegria muito grande estar aqui diante da sua mãe, primeira dama de honra, a primeira dama, pastora Gabi, toda essa família maravilhosa, meus colegas de conselho, de ministério, minha família, e uma surpresa para o senhor, pastor Leandro. Quando eu falei que era seu aniversário de 25 anos, eu não pedi para ninguém vir, não, que eu sei da dificuldade de cada um. Mas o pessoal lá da região fez questão de vir. Os pastores lá de Barbacena, dá um oi para o pastor Leandro aí. Estão todos aí, ou melhor, os pastores das igrejas da nossa cidade, lá dentro de Barbacena. Acredito que a maioria está aí, lá também de Antônio Carlos, outras cidades, porque o senhor é muito amado lá. A sua família é muito amada. Pastor Mário, pastora Bianca,
pastora Rose, pastor Antônio. Uma das maiores alegrias que o pastor Antônio me deu foi ainda no momento de enfermidade dele. De repente, a minha filha faz um congresso lá de mulheres, a pastora Rose foi convidada, chega o pastor Antônio lá. E era um sonho meu desde criança. Pode assentar, pessoal. Quanto tempo eu tenho, pastor Leandro? Pastora Gabi, quanto tempo eu tenho? Sim. Dá? O pastor, não pode dar palavra ao pastor, não, né? Então, eu estava falando quanto tempo eu sonhava com esse dia do pastor Antônio chegar lá, e de repente foi um presente muito grande, ele e a pastora Rose. Essa família é uma família que a gente admira muito, porque eu estou na igreja desde 1981. O pastor Leandro estava com quantos anos? 2? Estava nascendo, com 1 aninho. E eu vi o pastor Leandro chegando lá no nosso distrito, em Juiz de Fora, pequenininho. Né? Conhecia os 2 pequenininhos. Eu também não era tão grande assim, não, né? Eu estou com 56 anos, mas sempre meu pai na fé, inclusive eu trago aqui um abraço do pastor Mariano, do pastor Carlos, de todo o distrito de Juiz de Fora, né? Santos Dumont, Barbacena, enfim, toda aquela região ali. Meu pai na fé sempre me ensinou a amar vocês. Lá em Juiz de Fora, pastor Leandro, Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena, graças a Deus, vocês são muito bem-vindos, são muito apreciados por todos em tudo que fazem. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. E eu só queria tirar uma dúvida aqui. Quantos são pastores aqui hoje? Deixa eu ver só. Pastores e líderes. A maioria, uma boa parte aqui, né? Pastores, líderes, fazem alguma coisa na igreja. É um dia muito especial. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que o Senhor me deu. Eu tenho falado isso lá na igreja, sabe? É um aniversário especial do pastor Leandro. E eu estava pensando aqui, nesse chão aqui, onde tudo começou, não começou desse tamanho. Sim ou não? Eu gostei muito da palavra da pastora Gabi, a palavra do pastor Leandro, né? O que nasce grande é monstro. Que coisa incrível, o que nasce grande é monstro. E é interessante que a nossa igreja, na pessoa dos nossos líderes, mesmo sendo eles hoje, para nós, figuras gigantescas, a gente percebe na conduta, na moral, a gente percebe no empenho que eles têm em fazer a obra de Deus, que eles continuam humildes, simples. Pastor Leandro, pastora Gabi, pastor Leandro vai lá em casa comer frango com quiabo. A sua esposa eu melhorei um pouquinho, sabe? Ela já comeu uma moqueca caprichada, né? Mas o pastor Leandro vai lá comer frango com quiabo, ele e o pastor Stefano assentam comigo à mesa e ali a gente passa horas muito agradáveis. Isso é sinal de que realmente quem cresce na vida do pastor Leandro, quem cresce na vida dos nossos líderes, quem cresce na nossa vida é o Senhor Jesus. Sim ou não? É o Senhor Jesus. Lá na convenção, eu falei alguma coisa, até pretendo falar um pouquinho hoje. Mas lá em João capítulo 3, do verso 25 ao 30, eu não vou ficar pregando aqui para pastores, não. A gente vai conversar. Lá, a Sagrada Escritura diz que João, ele estava no auge do ministério dele. Olha só. Mas mesmo no auge do ministério dele, ele não se esqueceu de que ele estava ali preparando o caminho para alguém maior do que ele. E é isso que está sentado no nosso coração, é isso que eu percebo na vida do pastor Leandro, é isso que eu percebo na vida do pastor Mário. Outro dia eu estava pensando, gente, o pastor Mário está com 80 anos, de vez em quando eu fico pensando em passar a bola para minha filha e descansar.
Ele está com 80 anos, rodando esse Brasil, pegando voo para todo lado. Isso tem que ser entrega, irmãos. Isso tem que ser sinônimo de serviço. A mesma coisa o pastor Leandro. Isso é sinônimo de serviço. Isso, na verdade, é o que Jesus nos ensinou. É dando que se recebe. Nesse texto aqui, que a gente, se vocês me permitem, eu vou dispensar a leitura, porque eu tenho aqui meia hora só. João Batista estava no auge dele. De repente, multidão, gente indo ao deserto para ouvir aquele homem. Pensa bem, irmãos. Hoje a gente tem dificuldade de levar pessoas, às vezes, dentro das nossas igrejas. O pessoal ia ao deserto para ouvir João Batista. Eles iam ao deserto para serem batizados por João Batista. Então João Batista era um fenômeno. João Batista era dotado de uma oratória, de um poder de convencimento, de uma unção extraordinária. Mas isso não mexe com o propósito de vida que ele tinha, que era algo muito maior do que o que ele realmente era. Mas o diabo é terrível, irmãos. Escuta, vocês acreditam no diabo, não acreditam, irmãos? Eu acordo muito cedo, a minha esposa sabe disso. Acho que uma das maiores lutas que ela vive é morar comigo. Porque 4h30 da manhã eu já estou acordando. Imagina você morar com uma perturbação dessa. E eu acordo 4h30, Satanás já está de pé. E ele vem com pensamentos, pastor Leandro. Ele vem, às vezes, com setas. Ele entra sorrateiramente na minha casa. Minha casa é uma casa muito bem preparada. Não entra ladrão nenhum. Opa! Quase ladrão nenhum. Mas o diabo, ele entra cedo. E aqui no ministério de João Batista, o diabo estava tentando entrar. O diabo, ele chega para João Batista na figura das pessoas que ele mais confiava e começa a semear fofoca, contenda. Você está ouvindo falar de Jesus aí? O filho do carpinteiro. Olha o que esse homem tem feito. Ele tem curado pessoas, ele tem atraído multidões, ele tem feito maravilhas. Ô João, que negócio é esse? Concorrência. E vem concorrência aí. Mas João, com o espírito afinado, no propósito, no chamado, ele não perdeu a sua identidade, ele sabia o porquê que ele estava ali, gente. Ele sabia. Eu falo aqui para pastores e líderes, nessa igreja onde tudo começou, eu acho que essas paredes guardam muito mais do que um pensamento, o substrato histórico aqui é forte demais. Você imagina quantas lágrimas, quantos choros da parte de nossa liderança para chegar onde chegou. Então nós temos que aproveitar esse momento aqui, extrair ao máximo. Eu estou me deliciando aqui para mim, porque para mim é uma experiência surreal, surreal, de estar diante do meu presidente, da sua mãe, que são pessoas que têm histórias, e muitas histórias, pastor Zé das Dores e tantos mais, pastor Altair, pastor Euseni e outros que eu não estou identificando aqui porque a visão já não permite. Mas eu acredito que Deus tem um propósito. Ele trouxe a gente aqui para tratar conosco. Olha que coisa maravilhosa. Vieram com a fofoquinha, sabe o que João disse? João disse, é o tema desse ano, convém que ele cresça. E que eu diminua. Quem vive isso, meu amigo? Quem vive isso, meu irmão? Chega longe. Eu aprendi a torcer pelos meus líderes. Eu aprendi a torcer pelo meu pastor, sabe? E aprendi isso, pastor Zé das Dores, com a minha mamãe. Uma mulher semi-analfabeta. Semi-analfabeta. De vez em quando chegava alguém lá na igreja e dizia assim, olha o carrão do pastor Mariano. Olha a casa do pastor Mariano.
E aquilo chegava no ouvido da minha mãe, a minha mãe chegava em casa enfurecida. E ela chegava e ela dizia assim: se ele chegar numa mula, vão falar. Se ele chegar num carro novo, vão falar. Se ele chegar com a roupa velha, vão falar. Se ele chegar com uma roupa nova, vão falar. Então que ele chegue vestindo a melhor roupa e que ele chegue no melhor carro. E um dia, meu filho, vai ser você. Gente do céu. A minha mãe, ela não tinha estudo, mas a minha mãe tinha sabedoria. Eu estava lá com 11 anos, eu ouvi a pastora Alzeni aqui falando da sua timidez, pastor Leandro. Eu acho que todos nós dividimos dessa experiência, né, pastor Alzeni? Eu acho que a maioria dos pastores aqui, todos eram muito tímidos, retraídos. Deus, ele chama aquele que não apresenta, para que ele se apresente através dele. Isso é forte demais, irmãos. O foco nunca é a gente. Você sabe, enquanto exibe tudo isso aqui a respeito do pastor Leandro, ele ali orando, a mãe dele refletindo, e eu olhava para a senhora, pastora. Eu olhava e eu acredito que aqui dentro estava assim, olha, ninguém sabe o quanto custou. Não dá para expressar em palavras, não dá para traduzir isso, irmãos. Isso mexe com o diabo, gente. O diabo existe, isso mexe, porque o diabo, ele sabe quem é que Deus escolheu, quem Deus levantou, quem Deus nomeou, e ele vai fazer de tudo para tentar contra essas pessoas. João, o foco dele é sempre Jesus, o nosso foco é sempre Jesus, amém? Sempre Jesus. Quando a gente vê tudo isso aqui que aconteceu, né, eu fico vendo as minhas fotos não tenho muitas não, muito pouquinhas fotos, e tem gente que tem vergonha da foto, né? Você já viu aqueles 3x4 antigamente? Um dia meu pastor auxiliar chegou lá em casa, e triste, que eu mandei ele tirar uma foto para ele poder vir a gente, tirar a carteira de motorista, essa coisa toda, né? Aí ele tirou a foto, ele chegou triste, olha aqui, pastor, olha que coisa horrorosa. Eu falei, meu filho, isso é você mesmo. 3x4 é você mesmo. Não é a gente hoje no Instagram, com filtro, com um monte de coisa, mas 3x4 é você, é a realidade. Olha o que Deus fez com o pastor Leandro, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez com você. Isso é Jesus, irmãos, não é outra coisa. O foco nunca é a gente, é sempre Jesus, e a gente tem essa consciência. João sabia o seu lugar. Ele era a voz, Cristo é a palavra. Ele é a voz. Ontem nós vimos isso, pastor Leandro. Parabéns pelo trabalho dessa família abençoada. Ao contrário da oposição, ao contrário do que essa minoria de gente, como diz o pastor Mário, porqueira. É isso mesmo que ele falou? Então eu posso repetir, né? Vocês brigam com ele depois. Nós estamos mostrando frutos. Frutos. Que maravilha. Aí João, ele sabia o lugar dele. Ministério que dá certo não se trata da nossa própria luz, não, sabe, irmãos? Mas o ministério que dá certo, ele se trata daquele brilho que vem da glória, que a gente consegue no jejum, na oração, de joelho dobrado, sabe? Dizendo sim para o Senhor, sim para os nossos líderes. E sempre não para o diabo. Para o diabo é sempre não, irmãos. Para o diabo é sempre não. Eu carrego comigo o seguinte: você quer ter sucesso em todas as áreas, no casamento. Ontem o pastor Leandro fez uma pegadinha na convenção, né, quando ele falou que melhorou a pastora Gabi. Eu fiquei olhando para esse cara, mas é corajoso. É ela que cuida da comida dele, da água dele. Mas sabe quando é que o Espírito Santo fala, não, espera a conclusão, menino. Ele não concluiu ainda. A mulher da gente melhora a gente.
O casamento melhora a gente. Mas sabe qual que é o segredo para um casamento dar certo? Para um ministério dar certo? Para a gente ir longe, irmãos, é uma matemática. Não é uma matemática de números, é uma matemática de palavras. Mais Jesus, menos eu, igual a sucesso. Mais Jesus, menos eu, é igual a sucesso. Quando o seu líder te repreender, mais Jesus, menos eu, é igual a sucesso. Eu contei lá na convenção, mas eu tive que contar rápido. Você sabe que eu crio ovelhas, né? Lá, até que eu não estou criando mais hoje, o meu genro que cria. Eu nem lá não vou no sítio mais. Eu descobri que... Não posso falar isso aqui não. Vou falar certo. Eu gosto de moto, eu me distraio, sabe, praticando o motociclismo. Então eu saio sábado e volto novo para pregar domingo. Mas aí, lá no sítio, um amigo meu virou e falou assim comigo: escuta, pastor, o senhor já é pastor, não é? Eu falei: sou. Então, por que o senhor não coloca aí no sítio ovelhas? Eu falei assim: ovelha? Coloca ovelhas aí. É uma boa. Fui numa fazenda em Carandaí, onde é especializado em ovelhas de corte para o Brasil inteiro. Fui lá, irmãos, comprei 3 casais. Aliás, não, eu comprei um macho e mais 5 ovelhas fêmeas. Pastor Zé das Dores. Quando nasce a ovelhinha, quem resiste, pastor Arroz? Aquela coisinha, um excesso de fofura, um negócio assim que dá vontade de pegar no colo, sabe? É igual aquele crente bonzinho que chega na igreja da gente. Você já viu? De vez em quando chega uma pessoa que ele quer ser tudo. Você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode querer seu lugar também. Mas ele quer ser tudo. Um dia chegou uma menina lá na minha igreja, ela foi tudo, diaconisa, bateria, não, quando eu tinha que ver, bateria, isso aí é demais, hein? Ela foi tudo. Aí essas pessoas dá vontade de, às vezes, pegar e colocar no colo, e às vezes elas até querem colo. Aquelas ovelhinhas, quando nasciam lá, aí um dia eu fui pegar no colo, peguei no colo, minha filha pegou, o pessoal pegou, ela tinha uma carinha preta, sabe, irmãos? Bonitinha, ela toda branquinha, com a carinha preta. Aí, vamos dar mamar, dando mamar. Aí esse irmão, que é especialista em criar ovelhas, quando ele chegou lá e viu a gente dando mamar para a ovelha no colo, ele falou assim: não faz isso não. Eu falei: o que não estão fazendo de errado? É o leite, alguma coisa? Não, não. A ovelha que você põe no colo é a ovelha que vai te derrubar. A linha divisória, ela protege as pessoas, não afasta. Ela protege. A autoridade é o que nós precisamos. Sabe, irmãos? A figura do meu pai e da minha mãe é inesquecível. Porque lá em casa existia uma autoridade. Papai dizia sim, era sim. Mamãe dizia sim, era sim. Os dois nunca se contradiziam. Porque, só para concluir um negócio do relacionamento de sucesso, você já viu falar que o tênis, você tenta eliminar o parceiro, não é? Não é isso? Relacionamento de sucesso, você nunca tenta eliminar o parceiro. É o frescobol. Quanto mais tempo ele ficar no jogo, melhor para você. Aqui ninguém quer tirar você de igreja, de ministério, nada. Eu já entendi isso há muito tempo, pastor Leandro. Eu já entendi isso há muito tempo. Eu já entendi que nós aqui queremos o seguinte, que o sujeito bata uma bola legal para todo mundo permanecer no jogo. A bola tem que ser batida. Então o papai falava uma coisa, minha mãe não contradizia. Então a figura da autoridade do meu pai é máxima. Até hoje, da minha mãe, para mim, é o máximo. Eles morreram recentemente, mas continua aqui. Ó. Eu ainda tenho medo da minha mãe e do meu pai. Não no sentido de, se ele chegar aqui. Não, eu fico pensando, meu Deus, se eu fizer isso, meu pai não ia gostar. Se eu fizer isso, a minha mãe não ia gostar. Mas a gente não foi assim muito assim de colo, de beijo, de abraço. Eu nunca ouvi da boca da minha mãe assim eu te amo. Nunca ouvi da boca do meu pai eu te amo.
Meu pai, no finalzinho, que dava uns abraços na gente, esfregava a orelha da gente. Mas eles tinham muita dificuldade para isso. Mas, irmãos, pode ter uma família unida igual a minha, mas mais unida do que a minha não tem. Autoridade. Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas na tradução moderna diz, me protege. Autoridade protege, essa linha divisória protege as pessoas. Sabe a ovelhinha que eu peguei no colo? Derrubou o meu caseiro e a mulher dele. A mulher dele foi parar no hospital. Aí eu contei a ilustração que tinha um pastor novo. O pastor estava perdendo muita gente, tadinho. É ruim quando a gente perde gente, né, irmãos? Você fica pensando, o que será, meu Deus? O que eu estou fazendo? Às vezes é amor demais. Você está entendendo? Às vezes é liberdade demais. Eu gosto que os meus líderes sejam firmes comigo. Não tem problema, viu, pastor Leandro? Nenhum. O dia que eu fizer alguma coisa de errado, o senhor pode chegar, pode me corrigir. Não tem problema se é na frente dos outros. Fica tranquilo. Nós estamos juntos. Convém que ele cresça. Se a autoridade vê que tem alguma coisa crescendo em mim, que vai me atrapalhar lá na frente, que ela venha com o cajado e com a vara e me proteja. O menino foi lá falar com o pastor mais experiente, o pastor velhinho, tipo o pastor Casa, assim, mandou um abraço para você. Tadinho. Ontem ele tentou fazer alguma coisa lá. Mas eu e a pastora ainda estávamos olhando, ele foi um guerreiro ontem, lá na cidade. Bom, chegaram lá perto do pastor idoso, suponhamos que seja o Carlos, e falou assim, Carlos, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo muita ovelha, o que eu faço? Ele falou assim, escuta, fica lá na porta da sua igreja. Manda as ovelhas fazerem uma fila. Quando elas estiverem entrando, você dá uma cajadada na cabeça delas. Eu falei, não vou fazer isso não. Que é isso, o Zé das Dores? Imagina se a gente fizer um negócio desse hoje. Dá uma cajadada na cabeça dela. E ele, irmãos, relutantemente não fez conforme o pastor idoso tinha falado. E as ovelhas foram diminuindo. Ele chegava lá na igreja, só tinha uma gordona lá no final. Lá. E mais uma meia dúzia. Bom, ele falou, não resta outra coisa a fazer a não ser seguir o conselho dos mais velhos. O conselho dos mais velhos sempre é muito bom. Não é confortável. O conselho de mais velho não é confortável. Quem busca conforto não conversa com o mais velho, com o mais experiente. Não conversa com a autoridade. A autoridade tem vara, não é para confortar, é para proteger. O cajado é para proteção. Aí ele decide. Faz igual aquele irmão simpático ali, ó. Pegou um cajado. Eu tenho lá na igreja. Passou a primeira ovelha, ele, pá, a ovelha caiu de joelho. Levantou e foi. Sentou lá na frente. Segunda ovelha, para não tomar tempo, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Me fala, viu, pastor Gabi? Foi passando. Uma ovelha, 2, 3, 4, 5, não tinha muita não. De repente, irmão, a última ovelha, gorda, bonita, ela já tinha até o buraquinho do cafuné aqui assim. Boquinha suja de leite, mamava na mamadeira ainda. Quando a ovelha entra, o pastor falou assim, puxa, essa aqui é que eu mais gosto. Mas a tua vara e o teu cajado me protege. Pá! Quando ele deu a cajadada, a ovelha cai, abre as pernas assim, já levanta com aqueles dentes, aquela pele já sai. Era um lobo, irmãos. Era um lobo. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobo. Por isso que às vezes os nossos líderes chegam mais sérios, às vezes, perto da gente. Por isso que às vezes a repreensão ela vai no coletivo, para identificar às vezes quem é ovelha e quem que é lobo. A ovelha não busca a glória para si mesma, não, ela busca a glória para o rebanho. E eu aprendi lá, criando ovelhas, uma das coisas incríveis que eu aprendi, irmãos, eu não mato nem uma formiga.
pensa numa pessoa mole. Lá em casa, lá no sítio, eu coloquei lá umas 10 galinhas, sei lá, hoje eles matam, porque o pastor Everton é mais natural, está na cadeia, está no topo da cadeia alimentar. Mas eu, para matar uma ovelha, a minha galinha tem nome, mas galinha tem nome. Não mato. Mas aí o Cristiano me convenceu de fazer um banquete, matar uma ovelha. Altair, você já viu matar uma ovelha? Altair do céu. Rapaz, ele pegou a ovelha, parece que ela já sabia, Leandro. Pastor Leandro, parece que ela já sabia, meu presidente. Passou o laço assim, ó, ela foi quietinha, aí tem uma árvore, nessa árvore pega, pensa bem, tipo, a ovelha lá, está te devendo, não está? Amarrou as patinhas traseiras dela e subiu, pastora Rose. Ela muda, ela cai de joelho assim. Ela fica só com as perninhas assim, ó. Aí ele vem com a faca e faz assim. Tup. Ela faz assim. E cai pendurada. Já virou comida. Bíblia pura, irmãos. Bíblia não erra. Bíblia não erra. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tudo que existe de grande no reino de Deus começou com sacrifício, com redenção. Lembra de Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice, mas ele vai até o fim. Eu vou dizer aqui para você com clareza e pureza de coração. Hoje eu sou pastor da maior igreja da cidade, em Barbacena. Mas não foi fácil. Nós chegamos ali, 20 pessoas, grandes nomes passaram por ali, inclusive meu pai na fé, foi pastor naquela cidade. Ninguém tinha conseguido absolutamente nada. Chegamos eu e a minha esposa aqui, ó, linda, maravilhosa, né? Ó, você que é mulher, chegar na idade dela bonita assim, você pode agradecer a Deus, viu? Me deu 2 filhas maravilhosas, a Aimee e a Esther, que está assistindo lá de casa, viu, pastor Leandro? Falou, queria vir hoje, mas a nenenzinha, sabe, pequenininha, a logística para ela ficou meio complicada. São 2 filhas que eu amo demais. E eu e ela geramos esse ministério abençoado aqui, que é unido com a igreja. Não é unido, nós somos uma só igreja. Então, nós chegamos ali, era muito difícil. Hoje, eu olho para trás e falo assim, meu Deus, se tivesse que repetir tudo isso de novo, para ter esse mesmo resultado que nós tivemos, eu faria com louvores. Mas enquanto a gente constrói isso, irmãos, é muito que ele cresça que a gente tem que falar. É muito. Porque a gente tem vontade de recuar. A gente tem vontade de desistir às vezes. Ali também eu fui preso, ali eu fui humilhado. Depois a mesma polícia que me prendeu me honrou com a mais alta condecoração do Estado. Ali, e todos os meus líderes participaram disso. Porque eu não pego honra só para mim, eu divido a honra com as pessoas. Porque a gente não chega onde chegou sozinho. Sim ou não, irmãos? E o nosso chamado... Bom, Deus só não desistiu, pastor Leandro. O senhor só não desistiu porque o seu chamado foi definido lá no céu. Essas batalhas todas que a gente inventa, que a gente enfrenta, irmãos. E sabe o que eu aprendi um negócio? O diabo não é bobo. Ele não sai à caça de um elefante com espingarda de matar tico-tico, não. Ele tem que usar de argumentos ardilosos, violentos. E aí a gente agradece porque, de repente, as pessoas estão vendo na gente uma grandeza que não é deles, mas também não é nossa, graças a Deus. A grandeza, ela vem do Pai, ela vem do Senhor. E isso incomoda. Eu falei lá que tem 3 coisas, está na hora de terminar? Tem 3 coisas que tiram a pessoa da igreja. Olha, o pastor Leandro falou muito bem sobre a inveja. Muito bem. Inveja,
mágoa e interpretação. Quem é chamado por Deus, eu tenho um artigo lá no YouTube, na época que eu comecei, inclusive, tem mais de 200 mil visualizações já, sobre os 15 tipos de inveja que existem. Nenhum de nós aqui escapa, irmãos. Todos nós temos pelo menos uma delas. Porque a inveja ela vem maquiada. Você já viu que todo mundo fala, quando reúne um grupinho de família, a pessoa fala assim, escuta, não é inveja não, mas... A gente fala isso, né? Não é inveja não, mas que família. Não é inveja não, mas que autoridade. Não é inveja não, mas... a gente tem sim. Mas o João, ele nos lembra uma coisa, para encerrar, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Irmãos, Deus deu para o pastor Leandro, Deus deu para o pastor Mário, Deus deu para essa família. Lá no nosso lugarzinho, Deus deu para nós. Se alguém disser assim, vamos contra, eu estou fora, porque foi dado pelo céu. Que Deus cresça em nós, sempre, e que a gente possa fazer essa conta, né? Sempre. Mais Deus, menos eu, e vamos ter sucesso em todas as áreas. Que Deus abençoe, pastor Leandro, foi uma honra. Posso entregar um presente para ele aqui? Pastor Everton, rapidamente, nós temos 2 presentinhos aqui. Como dar presente para uma figura tão ilustre? Um homem que, graças a Deus, já tem tudo. Porque a gente tem, né? Graças a Deus, Deus deu tudo para nós. É um presente simbólico que eu estou vendo, um lado do pastor Leandro, né? Ele é multifacetado, né? Eu estou conhecendo um lado dele que eu não conhecia. Pastor Leandro, faz favor. Ele é cozinheiro. Eu acho que essa ferramenta aqui vai te ajudar lá no seu trabalho, viu, pastor Leandro? Espero que você goste. Espero que não tenha também, né? Eu acho que vai te ajudar lá no seu trabalho. Depois você abre. E o pastor Everton quer te entregar um reconhecimento lá da cidade de Barbacena. Tá? Pastor Leandro, nós aprovamos por unanimidade o reconhecimento, essa moção de aplauso pelos 25 anos de ministério do Senhor na Igreja do Evangelho Quadrangular, abençoando o estado de Minas Gerais, a nossa cidade, e com muita alegria, em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular em Barbacena, nós entregamos para o Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Meu presidente, que Deus te abençoe, que o Senhor continue sendo essa referência para todos nós. Palavra maravilhosa de ontem, como sempre. O Senhor e a sua família moram no meu coração e aqui a gente tem um empenho de honra. Assim como eu honro meu pai na fé e prometi honrar a sua descendência, e assim tenho feito, e os meus filhos vêm me acompanhando aí, meus filhos na fé, nós temos o mesmo empenho. Honramos pastor Antônio Genário, e continuaremos honrando o Senhor e toda a sua família e os que vierem após, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Espero que não tenha... Obrigado, gente. Deus abençoe. Quando forem a Barbacena, pastor Cádio disse que a cidade mais conhecida do mundo é Santos Dumont, porque é um avião, mentira. A cidade mais conhecida do mundo é Barbacena, porque lá produz flores, rosas. Toda mulher já segurou uma rosa, todo homem já deu uma rosa, mas nem todo mundo andou de avião. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Perdão. Eu quero agradecer muito ao pastor Johnson e, citando ele, me permitam citar apenas ele para eu não pecar aqui e não citar todos os que vieram hoje prestigiar esse momento que é importante, porque traz
alegria, traz reconhecimento e traz, sobretudo, para mim, reflexão. Você para refletir no que Deus já fez e também naquilo que você aprendeu ao longo do tempo. Então, pastor Johnson, muito obrigado. Amém. Leva você e essa turma toda, leva o meu abraço lá para Barbacena e região. Amém. E que Deus abençoe vocês. À noite você está com a gente novamente. Irmãos, nós já vamos terminar, mas eu estava sentado ali antes de ouvir a pregação. Antes de ouvir a pregação. Aí eu fiquei pensando assim, qual seria... É uma pena que parece que tem pessoas que estavam aqui que já não estão, né? Saíram por alguma razão. Talvez foram para as suas igrejas, né? Qual seria a mais importante lição que eu aprendi no ministério nesses 25 anos? É difícil, né? Mas pensando bem ali, eu vou contar isso aqui rápido e a gente vai encerrar. Vou dar um exemplo para falar qual é essa lição. Eu era pastor lá no Terceira Seção, onde está a pastoral Zeni. E eu não sei se ainda hoje é assim, mas tinha uma época que todo pastor, ou quase todo pastor, tinha aquele negócio de querer ser superintendente. E aí esse mosquitinho me picou. Viu, Zé? Esse mosquitinho me picou. Eu comecei a querer... Eu tenho que ser superintendente, eu tenho que ser superintendente. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí nós tínhamos reaberto uma igreja em Sarzedo, abrimos uma igreja ali, num bairro no Barreiro, agora que eu não lembro o nome. Eu pensei, bom, a minha igreja mais duas já dá para fazer uma região. Aí fiquei insistindo com o pastor Antônio, com meu pai, ferrinho de dentista. Deixa, pai, me libera. Até que eu acho que ele ficou cansado e falou, tá bom. Ó, tudo que o seu líder te liberar para fazer, falando assim, vai e faça. Não vai dar certo não, viu? Não vai dar certo. Aí pronto, agora eu estava me achando superintendente. Ó, preste bem atenção, vocês todos, quem está lá atrás, quem está aqui. Estou te contando qual que foi a principal lição que eu aprendi em 25 anos de ministério. Segunda-feira eu cheguei no conselho. O conselho era aqui, ó. Aqui pertinho. O pastor Mário chegou e falou, vem aqui. O vem aqui eu já senti que o negócio não estava bom. Entrei na sala, ele falou, senta aí. Ó, te chamei aqui na sala para falar uma coisa para você. Olha o que ele falou para mim. Olha só o que ele falou para mim. Te chamei aqui para dizer para você que você nunca foi superintendente, não é, e não sei se você vai ser algum dia. Para com isso e volta para a sua igreja e vai trabalhar. É ruim ouvir isso, não é? Então sabe qual que foi a principal lição que eu aprendi? A sua reação no momento em que você for contrariado, a sua reação no momento em que você for contrariado, define quem você é. Define quem você é. Eu só vou descobrir quem você é o dia que eu te contrariar. E vai chegar uma hora que eu vou te contrariar. E pode ter certeza que eu vou ficar olhando para ver como é que você vai reagir. Vou ficar olhando para ver como é que você vai reagir. Terminando. Uns 20 dias depois, houve aquela transição, que o pastor Joaquim saiu daqui para o Santa Inês, e a região que ele iria assumir era muito grande, a região.
o pastor Mário falou assim: então, essa região é muito grande, a gente podia fazer 2. Mas quem que a gente coloca? Eu estava sentado no canto assim, nem passou pela minha cabeça, porque tinha 20 dias que ele falou que nem sei se um dia você vai ser. Eu fiquei lá, quieto. Aí o Toninho, que era secretário de missões, falou: Mário, e o Leandro? Aí ele olhou para mim: ué, você não é superintendente ainda não? Falei: não. Então vai ser você. Eu ia ser superintendente de 2. 20 dias depois, porque eu suportei ser contrariado, coisa que muitos não suportam, aprenda isso, eu me tornei superintendente de 15. Então, o dia que eu te contrariar, ou seu líder, ou seu pastor, não foi fácil. Eu peguei o carro e dei umas 3 voltas na Lagoa da Pampulha, sozinho. Respira fundo, aguenta firme, porque é um teste. Deus vai te dar algo muito grande. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Vem cá, ô Zé, mas eu vou deixar o pessoal em pé mesmo, que já está na hora de terminar. Você quer vir aqui ou aqui em cima? Aqui mesmo? Ele falou 2 minutos que ele quer contar uma experiência. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Eu, superintendente, um pastor lá em Lagoa Santa fez uma dívida de 12 mil reais. Nessa época seriam 120 hoje. Aí eu me vi apertado, porque o superintendente é que é responsável. Aí eu falei: gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho um centavo em caixa. Eu vou ter que pedir o pastor Mário. Aí cheguei e falei para o Mário assim: ô Mário, eu vim aqui te pedir um favor, você me emprestar 12 mil, mas eu vou te devolver 1.000 por mês. E contei para ele a história, porque era dívida com o banco. E eu tinha 72 horas para pagar. Aí o Mário olhou para mim e falou assim: é só 12 mil que você precisa? Sim. Meu coração alegrou, rapaz. Aí ele falou assim: se é só 12 mil que você precisa, arruma 15 para você me emprestar 3, porque 3 resolve o meu problema. Sabe o que aconteceu comigo? Eu saí daqui, da primeira igreja, alegre, porque eu falei: o homem confia em mim, porque pagar ele sabe que tinha que pagar. Ele confia em mim. Eu fui para o quarto, ajoelhei, pedi a Deus e Deus me deu a solução. Aí, ó. Foi contrariado e ficou feliz. É isso aí, irmãos. Vamos lá, o pessoal está pronto aí para a gente terminar? Eu já vou dar a bênção apostólica, então, agradecendo a todos. Muito obrigado. Que festa maravilhosa. Essa equipe nossa aqui está de parabéns. Tudo com muito cuidado, com muito zelo. Esses quadros todos eu vou arrumar lugar para eles, né? Esse painel que vocês fizeram ali, linha do tempo, tem que ficar um tempo agora aí, né? Ficou muito bom para fazer e tirar amanhã, né? Tem que ficar um tempo aí contando a história. Isso é muito bom. Levanta a sua mão direita assim para o Pai. Senhor, muito obrigado por essa manhã, manhã de festa. Manhã, para mim, uma manhã honrosa. Sou muito grato pela vida de cada um que veio aqui hoje, honrando a nossa amizade, o nosso companheirismo, a unidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Mário de Oliveira, da pastora Bianca e de toda a nossa liderança. E agora, Senhor, eu despeço o teu povo para uma semana de vitória, uma semana de conquista. Mais do que isso, eu declaro a melhor semana das nossas vidas. E que o amor do Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo
sejam sobre todos hoje e sempre. Amém. Vai em paz. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre.